Associação de resistores é um dos assuntos da eletrodinâmica que causa até arrepio em você, eu não tenho dúvidas. Mas nesse vídeo eu vou te dar uma aula completinha sobre a associação de resistores em série. E fica ligado aqui no canal, já peço até o seu like e sua inscrição, porque depois eu vou dar a segunda parte dessa aula na quinta-feira ainda dessa semana, de associação de resistores em paralelo, para você ver como vai estar tão completinha que eu fiz questão de dividir em duas partes e não dar tudo de uma vez só, para não ficar aquele vídeo comprido, você vai ficar com preguiça que eu sei que você não assiste mesmo, né? Então reduzir a quantidade aí de tempo em um vídeo, mas também vai ficar completinha, redondinha e ainda vamos fazer um exercício. Vamos lá então para o conteúdo? Bom, primeiramente vamos começar com o básico. Quando a gente fala de circuitos elétricos, a gente tem que lembrar dos símbolos que caracterizam cada componente principal daquele circuito. Lembra vocês que a bateria ou o gerador ideal, ele tem essa representação, um traço maior como sendo ali o polo positivo, um traço menor como sendo o polo negativo. O símbolo de resistência, inclusive associado ali às várias colisões que tem dos elétrons entre os átomos que constituem o material, né? Então tem esse rabisquinho aqui representando a resistência. E também quando um fio não tem resistência, ou quando a gente melhor fala de resistência desprezível, é só um fio mesmo sem nada ali aparecendo. Vamos agora ver como é que a gente constrói uma associação em série usando essas representações de projetos elétricos. Bom, então tudo começa ali com fios que vão ter potenciais mais intensos, que seria ali o polo positivo, e potenciais menos intensos, que seria o azul com o polo negativo. Cria-se dessa maneira uma diferença de potencial elétrico, uma DDP, uma voltagem, uma tensão elétrica que eu costumo simbolizar com a letra U maiúsculo. Em seguida, a gente vai colocar ali um resistor que contém uma resistência que eu estou chamando de R1 e cujo valor é de 2 ohms. Ohms é a unidade de resistência elétrica, né? Então tu veja que aqui tem uma conexão e um outro ponto de conexão que vai ficar ligado ali com esse fio aqui com potencial positivo, né? Com potencial mais intenso. Só que em sequência, do ladinho ali, entre aspas falando, né, pela figura, eu vou adicionar mais um resistor com uma resistência agora R2 de 4 ohms. E para finalizar, em sequência, eu ainda vou colocar ali um outro resistor R3 de resistência 6 ohms. Com isso, a gente vai perceber que a corrente por esse caminho agora fechado, já que eu estabeleci um caminho fechado através desses pontos de conexão, vai ter um fluxo de corrente elétrica com uma determinada intensidade. Lembro vocês que corrente elétrica pode ser medida através da sua intensidade, que nada mais representa do que a rapidez com que as cargas passam num determinado ponto daquele condutor, pela área de secção transversal daquele condutor, né? É um fluxo de cargas. Da mesma maneira que se você for à sua janela, você vai ver um fluxo de carros passando talvez aí pela sua rua. E aí você conta a quantidade de carros que passa no tempo num determinado ponto ali da sua rua. É isso que estamos fazendo aqui, só que com as cargas elétricas, né? Melhor dizendo, com as partículas carregadas, né? Bom, continuando, então a gente tem a nossa primeira característica aí principal de uma associação em série, que a corrente ou a sua intensidade é a mesma em todos os componentes em série. Então a corrente que vai passar com uma rapidez pela bateria vai passar com a mesma rapidez pelo resistor 1, pelo resistor 2 e pelo resistor 3. Cuidado para vocês não confundirem queda de potencial elétrico, que eu já vou relembrar a vocês daqui a pouco, mas já tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, queda de potencial elétrico, queda de tensão, né? A gente fala bastante aqui sobre tensão elétrica e isso já vale o seu like fortalecedor aí, então não se esqueça de se inscrever também no canal. Mas não confunda essa queda de tensão com queda de corrente. Tem muita gente que vem aqui falar, a corrente elétrica desse ponto para esse ponto, João, não vai diminuir? Não, não existe queda de corrente elétrica, não existe perda de corrente elétrica. Não existe nesse caso aqui. Em uma associação em série, você tem o fluxo de cargas passando aqui, aqui, aqui e na bateria do mesmo jeito. A rapidez com que essas cargas passam por ali é igualzinho, tá bom? E você vai ter ali o efeito Joule acontecendo também para quem lembra aí. Continuando então, agora a gente pode falar da tensão elétrica a qual cada um desses resistores, cada um desses componentes vai ficar submetido. Chamei de tensão U, a tensão submetida no R1, o 2 no R2, o 3 no R3. E dá para a gente calcular, porque a tensão ela vai se distribuir, ela vai se dividir pelos componentes que estão numa associação em série. Eles estão seriados em sequência. E claro que não vai ser uma distribuição ou uma divisão aleatória.
Quem manda é uma lei, e essa lei é a lei de Ohm, U igual a RI. E aí nós temos ali que a corrente, a intensidade dela, é a mesma em todos os componentes em série. Então faz com que R e U sejam diretamente proporcionais. O cara que tiver a maior resistência vai ter a maior tensão sobre ele. E vice-versa, menor resistência, menor tensão. Então vamos fazer essa conta, mas eu já espero que a tensão elétrica sobre o resistor R3 seja a maior de todas e a tensão elétrica em cima do R1 seja a menor de todas, né? Mas como é que a gente pode fazer essa continha? Ora, precisamos da corrente elétrica que passa em cada um desses resistores, que vai ser a mesma inclusive, para poder aplicar a primeira lei de Ohm em cada um desses componentes e achar essa tensão elétrica. Claro que eu precisaria da informação da corrente elétrica, né? Então, digamos, eu estou te dando de bandeja aqui, só para a gente fazer a conta. Digamos que a corrente elétrica total que circula aqui pelo circuito seja de 3 amperes. Então, U igual a RI ficaria U1 igual a R1, que seria 2, vezes a corrente, que é 3, e isso daria 6 volts. Guarda essa informação. No R2 ficaria 4 vezes 3, que vai dar 12 volts. E no R3 ficaria 6 vezes 3, que daria 18 volts. E já que a tensão elétrica se divide, se distribui numa associação em série, a tensão total tem que ser a soma dessas tensões todas aqui, né? Então, ó, a tensão total tem que ser a soma de cada uma dessas tensões. Então, vou chamar aqui de UT, né? Na verdade, nem preciso, porque eu já chamei aqui o total de U. Então, vai ser 6 mais 12 mais 18. Isso vai dar 36 volts. Essa seria a nossa resposta para a tensão elétrica total desse circuito. Você também poderia ter feito essa conta através da lei de Ohm, U igual a RI, mas avaliando o circuito como um todo. Isso necessariamente requer que você tenha uma corrente total, que eu acabei te dando de mão beijada, mas também uma certa resistência total. Mas será que a resistência total aqui, ela é a soma de todas as resistências? A gente tem que buscar isso na física, buscar saber se isso é verdadeiro, né? Em alguma parte da física que você esteja estudando. E para isso vamos recorrer novamente à lei de Ohm, porque ela é a lei. E ela é que vai nos direcionar. E usando a lei de Ohm, a gente vai descobrir que, de fato, se a gente somar numa associação em série os resistores, a gente vai ter uma resistência total. Como que a gente faz isso? Lembrando que a tensão elétrica se divide. E U é igual a RI. Então, se eu escrevo RI de um lado da equação, sendo o total do circuito, e RI do outro lado da equação, para todos os U's, para todas as tensões, a gente vai ter que a resistência total, que a gente chama de resistência equivalente, vezes I é igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Só que o I é igual para todo mundo. Então, a gente pode chegar aqui e fazer assim, ó. Cortou, passei o facão. E a REC, que seria a resistência total, seria a soma das resistências na associação em série. Cuidado, porque você pode pegar um circuito que seja mais elaborado, mais complexo que esse, né? E falar que é só somar todas as resistências que você vai ter a resistência total. Não. Eu estou dizendo que aqueles que estiverem em sequência, seriados em série, você pode somar e você vai encontrar a resistência total ou a resistência equivalente daquela associação em série. Então você até poderia voltar aqui nessa questão e ter feito U igual a REC vezes a corrente total, só que aí você teria que somar essas resistências, e aí ficaria 2 mais 4 mais 6, que daria 12. 12 vezes 3, de fato, vai continuar dando 36 volts, que é a nossa resposta. Para finalizar, podemos falar da potência elétrica também, que vai ser a potência total sendo igual à soma das potências individuais. Uma maneira muito tranquila de você verificar isso é através da equação do piu-piu. Potência igual à intensidade da corrente elétrica vezes a tensão. Como o I é igual para todo mundo e a tensão elétrica é a soma das tensões individuais, você pode aplicar a distributiva aqui, você vai ter que I vezes U1 mais I vezes U2 mais I vezes U3 é a mesma coisa que dizer P1 mais P2 mais P3. Então a potência total é a soma das potências individuais. Para comprovar também através de outras equações da potência, está aqui o cálculo que a gente faz usando P igual a U ao quadrado sobre REC. U ao quadrado seria 36 ao quadrado dividido por 12, né, que seria ali a REC total, como já calculamos. Isso vai dar 108 watts. Ou então você poderia ter feito também ali o U dividido por R de cada um dos resistores. Também vai dar 108 watts. E também aqui nós temos a equação da potência
como sendo igual a I ao quadrado vezes REC. Mesma coisa, né? Tá ali a soma das resistências mais vezes a corrente ao quadrado, 108 watts. Ufa, ainda bem, mesmo resultado. E a mesma coisa vale aqui para as potências individuais, usando a resistência de cada um dos resistores e a corrente, que é a mesma para todo mundo, já que eles estão em série. Vamos fazer uma questão do Enem que envolve esse tipo de conteúdo. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E. Então vamos sublinhar isso aqui. Dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? 2 perguntas. Então você tem aqui os 5 pontos, A, B, C, D e E. Você deverá ligá-lo em quais desses pontos aí para ter uma tensão de 9 volts e você ainda quer a intensidade da corrente que passa por ele. Sabendo que a tensão, 9 volts será, e a resistência dele é de 10 kΩ. Então, cara, uma maneira de você fazer esse exercício é primeiro ver que, como se trata, e a questão te ajuda nesse sentido, né? Se trata de um divisor de tensão e os resistores aqui possuem resistências iguais, a gente vai recorrer à lei de Ohm, U igual a RI, e você vai ver que essa tensão aqui, cara, para cada um deles tem que ser igual, né? Já que em série eles estão, então a intensidade da corrente elétrica é a mesma, a resistência também é a mesma, então a tensão dividida, a tensão distribuída tem que ser a mesma para todo mundo, beleza? E aí eles vão ter, ó, já que o total é de 12 volts, né? Ó, o total é 12 volts, então vai ter 3 volts para esse, 3 volts para esse, 3 volts para esse e 3 volts para esse. Qual foi a conta que eu fiz, né? Eu peguei o 12 e dividi pelo número de resistores associados em série. Então 3 volts para cada um. Então você já nota aqui, cara, que como o equipamento precisa de 9 volts, ele pode ser ligado entre o ponto A e o ponto D. Porque aí eu vou pegar 3 resistores, 3 mais 3 mais 3, 9 volts. Ou eu também posso conectar esse meu equipamento entre o ponto B e o ponto E, né? Que aí, de novo, vou ter aqui, ó, mais 3. Vai ser esse e esse. Vai dar 9 volts também. Vamos olhar as alternativas, ó. Vamos brincar um pouco aqui, né? Entre A e D, nós temos aqui a letra C, ó. Uma boa, né? Deixa eu pegar aqui o verdinho para você ver, ó. Entre A e D, nós temos essa opção aqui. E entre B e E, nós temos a letra D, ó. Então já eliminamos 3 alternativas. Isso é excelente. Ou letra C ou letra D. Só nos resta então calcular a intensidade da corrente elétrica, que vai ser U sobre a resistência dele. A tensão elétrica é de 9 volts, dividido por 10. E aí, ó, cuidado com o prefixo quilo, que significa 1000. Então, 10 elevado a 3. Só que 9 dividido por 10, 0,9. E 1 dividido por 1000 é prefixo para mili. Então, esse resultado aqui já sai em miliampere. E aí, isso nos leva à alternativa de letra D. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui o final desse vídeo, uma aula completinha ali sobre associação de resistores em série. Já conto aí com o teu like fortalecedor e se inscreve também no canal, cara, porque aí você não vai perder nenhum conteúdo de altíssima qualidade. Esse canal aqui, inclusive, está crescendo por conta aí de vocês também do outro lado, que estão contribuindo muito com as inscrições, mandando feedback, sempre mandando uma dica aí. Inclusive, vai lá no meu Instagram também, me segue, @prof_João Menezes, para vocês me darem dica. Pô, João, você poderia fazer um vídeo sobre esse assunto aqui, né, e tal, e com certeza eu vou atender o pedido de vocês. Valeu? Valeu, forte abraço, bons estudos!